O Flamengo acaba de anunciar a contratação de Saúl, um espanhol que brilhou no Atlético de Madrid e no seu auge era até alvo do Barcelona. A chegada dele no Fla é mais uma desse tipo de movimento que já virou tendência no futebol nacional. O campeonato brasileiro tá mais europeu do que nunca e nesse vídeo a gente vai contar vários casos de europeus que vieram jogar no Brasil e falar um pouco de por que eles estão escolhendo esse caminho de carreira que antes no passado era tão raro. Começando pelo caso talvez mais surreal e que vem dando certo, que é o Memphis no Corinthians. O Memphis é aquele cara que surge com muito potencial na Europa, acaba flopando num time grande, né, no Manchester United, mas consegue a sua segunda chance na mais alta prateleira do futebol europeu. Ele também tem passagens não tão boas ali pelo Barcelona e pelo Atlético de Madrid. Quando acaba o contrato dele, ele fica livre no mercado e o Corinthians foi lá e deu uma snipada para trazer o Memphis pro Brasil. Um movimento que surpreendeu muita gente, né, inclusive eu, por exemplo, e até o próprio técnico da seleção holandesa, o Ronald Koeman. Isso porque o Memphis já tinha ali uma grande experiência na seleção, né? Só que esse movimento considerado alternativo para os europeus, de um cara vir jogar no Brasil, foi mal visto pelo Koeman, que disse que não conseguia ver o Brasileirão porque era muito longe. Que isso, cara? Olha só, Koeman, eu vou te dar uma dica, cara. Tem um dispositivo aí sensacional que lançaram recentemente, né? Bem revolucionário aí que tu pode conhecer pra assistir os jogos, chamado televisão, cara. Ou celular, beleza, Koeman? Tu bota assim, ó, assistir Brasileirão online grátis. Certamente tu consegue se tu quiser, beleza, meu querido? Mas ó, pro Eurofoot na real nem foi tão surpresa assim, porque em outro vídeo aqui do canal a gente meio que previu o Memphis indo pro Corinthians, hein? Depois vocês assistem aqui pra dar uma olhada, tranquilo? Foi num vídeo falando sobre carreira musical de atletas, inclusive ele nem é o único dessa lista aqui que virou cantor, tá? Mas enfim, voltando ao que interessa, o Memphis chega num momento em que o Timão tava passando por uma situação complicada. O clube tava na zona de rebaixamento do Brasileirão em 2024 e bastante desacreditado, né? Só que depois da estreia dele, faltando 12 rodadas pro fim do campeonato, o Coringão engatou uma sequência de 9 vitórias seguidas, contando com 7 gols do Memphis. Uma chegada arrasadora e revolucionária que não apenas livrou o clube do rebaixamento, mas também classificou o Corinthians para pré-Libertadores em 7º lugar. Aí em 2025 continuou promissor, com o Memphis ajudando o Corinthians a ser campeão paulista e se tornou um queridinho da torcida e voltou a ser convocado para a Laranja Mecânica, exatamente. O Koeman tinha indicado que não ia mais convocar ele, porque ele estava indo jogar no Brasil, supostamente o campeonato mais fraco, né, na visão do Koeman aí, mas ele foi, voltou e ainda vai se tornar o maior artilheiro da história da seleção dos Países Baixos. Não é pouca coisa não, hein? Tinha dado tudo certo pro Memphis, mas no momento que a gente tá postando esse vídeo, a relação dele com o Corinthians deu uma baita azedada, e outra relação que não deu muito certo foi a de Jamal Lewis lá com o São Paulo. Um jogador que chegou e saiu e quase ninguém percebeu. Apesar de ser inglês de nascença, o Lewis defende a seleção da Irlanda do Norte por conta da mãe e ganhou destaque no Norwich, chegando a figurar como o melhor lateral esquerdo da segundona inglesa na temporada 2018-19, ajudando o clube a levantar o título, né? Anos depois ele foi comprado pelo Newcastle, mas não se firmou lá e acabou sendo emprestado ao Watford e depois ao São Paulo. Exatamente, bem aleatório, né, a carreira dele. O camarada nunca tinha jogado fora da Inglaterra e a primeira experiência dele fora do país é justamente no Brasil, onde inclusive se tornou o primeiro britânico a defender a camisa do tricolor paulista. Só que a aventura do Jamal Lewis no São Paulo foi muito breve, tá? Porque ele acabou tendo uma lesão grave no tornozelo e retornou à Inglaterra para tratamento, deixando o São Paulo após apenas 6 partidas disputadas em 4 meses de clube. Como marca ficou aí o seu último jogo, né, onde ele entrou 41 minutos do segundo tempo e deu uma assistência de cabeça 3 minutos depois para decretar a vitória do São Paulo diante do Atlético Paranaense. Ainda no São Paulo a gente tem outro lateral fazendo esse movimento aí, que é o Cédric Soares. Ele nasceu na Alemanha, mas defendeu a seleção de Portugal, onde inclusive esteve no elenco campeão da Eurocopa em 2016, beleza? Antes de chegar ao Brasil, o Cédric jogou pelo Southampton e pelo Arsenal, com passagens rápidas também por Inter de Milão e Fulham, o que é um belo currículo, mas que não salvou ele de amargar um banco lá no Arsenal, né? E depois ser descartado pelos Gunners por não se encaixar ali no que o Arteta queria para a equipe. Aí sem clube, o Cédric foi treinar nas dependências do São Paulo, até que foi fechada a sua contratação e o contrato dele com o tricolor era curto, mas foi renovado até o final de 2027 por conta do bom começo dele, né? Então vamos ver. Mas aparentemente, mesmo sendo titular, a torcida do São Paulo não tá nada satisfeita com o homem.
Mas assim, o Cedric é português e agora a gente vai entrar numa lista de vários portugueses que vieram parar aqui, o que faz bastante sentido, né, pra eles virem pro Brasil. Tem toda a questão aí do idioma, que é muito mais fácil, e até da cultura, que é mais próxima em relação a diversos outros mercados alternativos pros europeus, e é basicamente o mesmo motivo pelo qual a gente também tem muito brasileiro usando Portugal como porta de entrada lá na Europa, né. Então o próximo da lista, por exemplo, aqui é o Tobias Figueiredo, que tem uma trajetória bem parecida com a do Cedric, tá? Se liga só. Ele também nasceu na Alemanha e também foi cria do Sporting, depois tendo passagens na segunda divisão do futebol inglês no Nottingham Forest e no Hull City. Aí em 2023 o Tobias chegou no Fortaleza, jogou bem pouco e sem muito espaço foi emprestado pro Criciúma. Ele é forte no jogo aéreo e gosta de ir no ataque, tá? Então, inclusive, quando conquistou o Campeonato Catarinense de 2024 pelo Tigre, foi o responsável por um dos gols da final contra o Brusque. Só que ele foi rebaixado com o Criciúma em 2024 e aí para 2025 foi emprestado novamente, dessa vez pro Atlético Paranaense. Então parece que esse camarada gostou do Brasil e veio pra ficar mesmo, né? E se tem um time cheio de portugueses no elenco, por incrível que pareça, esse time é o Sport, tá? Foi lá que desembarcou, por exemplo, o meia bastante conhecido do futebol europeu, Sérgio Oliveira. Ele é português também, né? E começou no Porto, onde fez quase 200 jogos ao longo de quase 20 anos de clube, aparecendo, por exemplo, muito bem na Champions de 2020-21, quando o Porto chegou até as quartas, depois do Sérgio ter feito gol de falta que eliminou a Juventus do Cristiano Ronaldo. Ao longo da carreira ele rodou bastante por diversos clubes e países aí, inclusive é um cara super vencedor, tá? Foi campeão da Conference League com a Roma e foi 7 vezes campeão nacional por 3 clubes diferentes, beleza? Ou seja, claramente é um cara que gosta de viajar, gosta de novos desafios, novas culturas, e assim depois que ele saiu do Olympiacos resolveu fechar com o Sport, porque ele disse que recebeu muito carinho da torcida. E olha só que corajoso, porque lá no Sport estava o técnico português Pepa, que conhecia ele e tal, mas o cara veio jogar no Brasil por conta de um treinador. Quem avisa o cara que o técnico no Brasil, se durar mais de 3 meses, tá no lucro, né? Não à toa o Pepa acabou sendo demitido coisa de 3 meses depois que o Sérgio Oliveira chegou, né? Só que pra sorte do Sérgio Oliveira, não tem problema, porque assumiu no lugar do Pepa outro português, o Antônio Oliveira, que durou no cargo aí 4 jogos. Eu gostaria de estar brincando, mas já foi pra rua, né? E lá no Sport tem outro português que é o Gonçalo Paciência, um atacante que começou no Porto e ficou lá por muito tempo antes de rodar ali no futebol grego, espanhol, japonês. Só que o auge do Paciência, o nosso Léo Gamalho de Portugal, né? Foi em solo alemão pelo Frankfurt, onde conquistou a Europa League, e ele foi reserva, é verdade, na maior parte do tempo, mas participou de 3 gols ali, então teve essa contribuição para a taça. Agora, a história do Gonçalo Paciência é interessante porque ele é casado com uma brasileira, então vir jogar no Brasil foi algo mais natural para ele do que seria para a maioria dos europeus, creio eu. Ah, e ele também disse que foi convencido pelo Pepa na época, né? Então o Pepa trouxe a legião de Tugas e acabou indo embora. A estratégia do Sport na contratação de europeus, a princípio, é usar tecnologia para rastrear talentos no mundo inteiro, já que segundo eles lá o mercado brasileiro tá muito inflacionado, então eles estão buscando essas oportunidades de mercado assim, né? Agora é ver se isso vai dar certo. Agora, uma contratação de europeu que tava na cara que não daria certo foi em 2023, quando o Coritiba resolveu fazer um modo carreira da vida real e saiu contratando jogadores bastante inesperados ali, como o argelino Slimani, que mesmo tendo jogado bastante na Europa não é europeu, né? Mas claro, o Jessé Rodrigues, ponta espanhol que se formou na base do Real Madrid e lá era visto como uma baita promessa, chegou a vencer o Campeonato Espanhol, 2 Champions, fazendo parte do elenco ali, né? Mas acabou tendo a carreira minada com uma lesão muito séria no ligamento cruzado e se tornou um jogador que ficou rodando sem se firmar em lugar nenhum. Então ele não dá certo no PSG, acaba indo pro Las Palmas, depois passa no Betis, no Stoke, no Sporting, no Ankaragucu e finalmente na Sampdoria, onde foi rebaixado para a segundona do campeonato italiano. Não sei se era um jogador que estava muito focado na sua carreira como futebolista, mas lembra que eu falei de música antes, né? Então, além do nosso querido Memphis, o Gessé também é rapper. Então no reggaeton ali gravando seus clipes ele tava mandando bem, tá? Pra quem gosta, né? Eu acho que tava mandando mal pra c... Aí ele tava sem clube quando recebeu a proposta do Coritiba pra vir ajudar a salvar o clube de um rebaixamento iminente. Mas deu ruim, tá? Vestindo a camisa do Coxa aí foram apenas 6 jogos, todos vindo do banco e somando uns 90 minutos jogados, entre aspas, né?
E eu vou te falar, cara, tem muita contratação que a gente não sabe se vai dar certo ou não. Mas essa aí, meu amigo, de longe dava pra ver que era um erro descomunal. Era claramente uma cilada, né? O GC acabou conseguindo deixar apenas um golzinho, foi contra o Fluminense no jogo que rebaixou o Coxa, mas no final conseguiu o feito de ser rebaixado 2 vezes no mesmo ano, no Italiano e no Brasileirão. GC acabou tendo seu contrato rescindido com o Coritiba antes mesmo do Campeonato Brasileiro acabar. E pra quem esperava um jogador midiático que teve passagens por Real Madrid, PSG, acabou recebendo no seu time realmente um cantor de reggaeton, né? E o nosso querido JM não foi o único, porque nesse barco furado do Coritiba também tava o grego Andreas Samaris. Ele é um meio campista que teve seu auge no Benfica, conquistando inclusive 4 títulos da Liga Portuguesa. Depois rodou um pouco até acertar essa transferência surpreendente pro Coritiba em 2023, já no final do campeonato, com o clube na lanterna do Brasileirão. E essa passagem dele no Coxa realmente foi mais triste que a do GC ainda, né? O primeiro jogo dele já foi uma indicação forte do que aconteceria, porque na sua estreia em casa o time perdia do Bahia quando ele acaba sendo substituído ainda no primeiro tempo. Imagina, cara, na tua estreia, aquela expectativa, né? Tu toma uma das coisas mais humilhantes que existe para um jogador, que é sair na primeira etapa. No final, o Samaris fez apenas 4 jogos no Coxa, nunca jogou um jogo completo, atuou numa goleada de 5-1 sofrida pro Vasco, perdeu todos os jogos, foi rebaixado e acabou se aposentando depois de deixar o clube. Olha, sinceramente, se tu pegasse a minha frase aí e analisar bem, talvez seja uma das piores passagens de um jogador por um clube na história do futebol, cara. O Samaris foi chamado para salvar o Coritiba do fundo do poço, mas tudo acabou virando um filme de terror. E sabe essa goleada que eu mencionei do Vasco pra cima do Coritiba? Pois é, coincidentemente foi o primeiro jogo como titular do Dimitri Payet com a camisa do Cruz Maltino, com direito inclusive a passe pra gol aí do craque francês. É verdade que ele nasceu na Ilha de Reunião, que é um território francês lá no Oceano Índico, né? Um tanto quanto distante da Europa, mas por ser francês e defender a camisa dos Le Bleus, ele entra aqui no vídeo, obviamente. O Payet ficou conhecido pelos golaços de falta na época do West Ham, mas jogou grande parte do tempo na Liga Francesa, passando por diversos clubes, mas principalmente no Olympique de Marselha, onde ele fez 325 jogos e saiu de lá considerado uma lenda. O Marselha vivia anos de crise e teve que se livrar de lideranças como o Payet, que acabou indo em 2023 pro Vasco, já de cara recebendo a camisa 10. E igual vários outros nomes aqui da lista, ele meio que foi contratado para ajudar a salvar o time do rebaixamento, e tal qual o Memphis conseguiu, fechou? Ele foi essencial assim que chegou com gols importantes, inclusive metendo a sua marca registrada já nos acréscimos contra o América Mineiro. O motivo dele ter vindo no Brasil, segundo ele, foi pelo Brasil ser o país do futebol e, portanto, aí valorizar o jogo bonito tal qual ele valoriza, né? Aí nos últimos tempos ele já não tava tão bem e depois de uma lesão e algumas polêmicas aí rescindiu seu contrato com o Vasco da Gama. E por falar em rescisão, a gente pode falar também do El Arouche, acho que é assim que se fala o nome dele, né? Que passou pelo futebol brasileiro como um cometa, tá? Ele é um jovem meia francês de origem marroquina que foi transferido de graça do Lyon pro Botafogo, mas permaneceu apenas um mês lá no fogão. Ele nem jogou, tá? Se pá que não teve nem tempo de conhecer o Cristo Redentor, nem pegar uma prainha, acho que ele conseguiu, né? Talvez se o El Arouche tivesse ficado mais alguns meses no Brasil, ele poderia enfrentar um time paulista e conhecer lá o Largo do Arouche em São Paulo, mas também não deu tempo. E por que esse rapaz apareceu na lista então se ele nem jogou? É porque a passagem dele tem um toque especial que vale a pena a menção. Se vocês perceberam aí, ele sai do Lyon, vai pro Botafogo, sai do Botafogo e vai pro Molenbeek da Bélgica. E o que esses 3 clubes têm em comum? Todos eles têm o mesmo dono, o John Textor, que basicamente move seus pauzinhos para ficar movendo um jogador de um time pro outro ali, mostrando que ele foi apenas uma peça da rede multiclubes. Então, se a gente for buscar a listinha de motivos de por que o europeu foi parar no Brasil, esse aí com certeza foi por causa de alguma tramóia do Textor, né? Isso aí não tem dúvida. E o último caso que talvez te surpreenda, porque eu não sei se você sabe o motivo do cara ter ido parar no Brasil, beleza? Mas é o nosso querido dinamarquês de origem guianesa, Martin Braithwaite. Ele começa jogando no Esbjerg, né? O time da sua cidade natal, e depois roda um pouquinho aí até parar no Leganés da Espanha. E é defendendo as cores de Los Pepineros que ele chama a atenção do Barcelona e já chega com muita polêmica. Isso porque lá em 2020 o Dembélé do Barcelona se lesionou
E aí o Barça teve uma exceção na regra para poder trazer o Bright White fora da janela de transferências, só que ele era o principal jogador do Leganés, que agora, fora da janela, se viu sem a chance de poder contratar um substituto, né? Um movimento que ficou muito feio pro Barcelona. E se a gente for olhar, é curioso os caminhos de carreira de cada um, né? Enquanto o Dembélé foi disputar a final de Champions, o Bright White estava disputando o final do Gauchão. E a gente sabe qual que é maior, né? Mas no Barça, o Bright White ficou 3 temporadas e embora tenha jogado ali do lado de Messi e Suárez, ele acaba virando um pouco de meme assim, porque em geral parecia que ele não tinha o nível pra jogar no Barcelona, né? E aí sai pra jogar no maior rival regional, o Espanyol. Cara, e lá a história dele fica absolutamente fantástica. Se você não conhecer, eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? No Espanyol, ele é rebaixado, aí ele treta com a diretoria, tenta sair do clube, não consegue e acaba ficando contra sua vontade. Só que aí, sem querer, ele simplesmente se torna o artilheiro da segundona espanhola e garante o acesso pro Espanyol de volta pra La Liga. E aí quando ele vai embora do Espanyol, ele tenta se vingar dos diretores que não tinham deixado ele sair e tenta comprar o clube, beleza? Bem vingativo mesmo, e não é brincadeira, grana ele tem porque simplesmente é um dos jogadores mais ricos do futebol no planeta Terra. Aí buscando novos ares, ele acabou seguindo os passos do ex-companheiro de Barça, o Suárez, e foi jogar no Grêmio, e um dos motivos que ajudou o Bright White a acertar com o tricolor foi a enchente histórica que atingiu Porto Alegre em 2024. Segundo consta, o Bright White teria se sensibilizado com a dor e o sofrimento do povo de Porto Alegre e viu essa possibilidade de jogar no Grêmio como uma oportunidade de trazer alegria pro povo ali no momento tão difícil, né? Então se foi isso mesmo, é realmente um motivo bastante nobre, bem legal da parte dele. Mas ó, se você sentiu falta de outro europeu que foi jogar em solo brasileiro, como um cara famoso como o Seedorf, ou talvez até a passagem do Juan Fran pelo São Paulo, saiba que a gente já fez outro vídeo com esse mesmo tema, tranquilo? Então provavelmente esses outros nomes devem estar passando nesse vídeo, tá na tela aí, que é só você clicar pra assistir porque também vale muito a pena.